circuitos elétricos e lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos falar de circuitos com resistores em série. A conexão do tipo série de componentes eletrônicos é muito comum e nesta imagem mostra-se um exemplo, que é um pisca-pisca de Natal, em que os LEDs ou as lâmpadas são conectados em série. Então, o circuito série tem algumas características que são importantes definir agora. Cada componente é conectado um após o outro, e a saída de um componente é conectado na entrada do outro componente. Os resistores R1 e R2, que estão mostrados aqui, denotam então uma conexão série, em que a saída do resistor R1 está conectada na entrada do resistor R2. Apesar de resistores não terem polaridade, mas eles têm dois terminais de conexão. Então a configuração série mostra que um terminal do resistor é conectado ao terminal do outro resistor unicamente. Já no circuito misto, por exemplo, nós temos três resistores conectados no mesmo ponto, formando um nó. E neste caso, então, nós perdemos a conexão série, por isso ele é um circuito misto. Por sua vez, nesse circuito nós temos um ramo, onde temos a fonte V1 com o resistor R1, em que de fato esses dois elementos estão em série. Do mesmo modo, a fonte V2 com o resistor R3 também estão em série. E o conjunto R1 com V1, resistor R2 e V2 com R3, por sua vez, estão conectados todos em paralelo, formando então um circuito misto. Também o circuito mostrado à esquerda, que tem uma fonte com um resistor, pode ser entendido como um circuito série, pois os elementos estão conectados um após o outro, não há a presença de nós no circuito, ou seja, pontos onde a corrente poderá se dividir, e também a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito. Então essas são as principais características de um circuito em série. Nesta aula, o nosso objetivo é estudar circuitos série de resistores. Então, vamos começar com o circuito em que temos dois resistores, R1 e R2. Por sua vez, então, a resistência total é dada pela soma dos resistores, R1 mais R2. E aí vamos fazer alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, nós temos um resistor de 100 ohms conectado em série com um resistor de 220 ohms. Portanto, a resistência total será R1 mais R2, 100 mais 220, 320 ohms. O exemplo 2, então, tem a conexão série de um resistor de 1 kΩ com um resistor de 3,3 kΩ. Portanto, a resistência total é a soma das duas resistências, resultando em 4,3 kΩ. Também é possível, a partir do momento que eu conheço a resistência total e desconheço a resistência de um dos elementos, determinar então essa resistência que falta. Então, no exemplo 3, nós temos que a resistência do conjunto, ou resistência equivalente, é 1000 ohms, e um dos resistores tem uma resistência de 820 ohms. Qual a resistência do elemento que falta? Então, falta conhecer a resistência, digamos, de R2, que será a resistência total menos a resistência do resistor 1, resultando então em 180 ohms. Um circuito com três resistores em série, então ele terá a conexão seguida dos três elementos, sem a presença de nós onde a corrente iria se dividir, e a resistência total então é R1 mais R2 mais R3. E aí o quarto exemplo então tem uma conexão série de um resistor de 10 ohms, com um resistor de 22 e com um resistor de 33. Portanto, a resistência total será 65 ohms. Já no exemplo 5, nós temos um caso muito comum, a conexão série de três resistores com valores significativamente diferentes. Então, um resistor de 10 ohms, um resistor de 100 e um resistor de 10.000. Então, vejam, um resistor de 10.000, ele é muito maior do que os outros dois resistores. Então, na conexão série, predomina o valor do resistor maior,
ou seja, a resistência maior ela será predominante no resultado final. Portanto, eu posso aproximar que a resistência total é igual, ou aproximadamente igual, a R3, portanto igual a 10 kΩ. Vejam que o valor exato é 10,1. Então fica muito próximo e pode-se fazer então esta simplificação. Já um circuito com 4 resistores, então ele terá os 4 elementos em série, formando uma malha, e a resistência total será a soma, né, de R1 com R2, com R3 e com R4. E aí no exemplo 6 nós temos 4 resistores, 1K, 2,2K, 3,3K e novamente 2,2K, conectados todos em série, resultando em 8,7 kΩ. Podemos generalizar a associação série, então ela pode ter de 2 até N elementos, e aí a soma desses elementos então é que resulta na resistência total, ou seja, o R total ou R equivalente será R1 mais R2 mais R3 até o Rn, seja ele 10, 20, 30 resistores e assim por diante. Ok? Então no exemplo 7, nós temos um circuito série formado por 6 resistores de 1K. Todos os resistores têm o mesmo valor. Neste caso, pode ser feito um cálculo mais simplificado, que é multiplicar o número de resistores pela resistência deles. Então, 6 vezes 1K, 6 kΩ. E desse modo, se eu quero uma resistência total com um determinado valor, eu posso, a partir desse valor, escolhendo um resistor para compor este circuito série, determinar quantos desses resistores eu preciso. Então, se eu quero uma resistência total de 180 kΩ e eu vou usar resistores de 10 kΩ, então eu preciso de 18 resistores para fazer esse arranjo série com resistores de 10 kg, obtendo então um valor de 180 kΩ. Então esta foi uma aula falando unicamente da associação série de resistores, que é bastante simples, né, de se fazer a análise e os cálculos. E na próxima aula, então, nós vamos fazer de fato a análise de circuitos série. Então nós vamos aplicar a lei de Ohm, o cálculo da resistência total que vimos na aula de hoje, e vamos estudar a lei de Kirchhoff para tensões. Então, isso será o assunto da próxima aula, e na sequência estudaremos circuito paralelo e, por fim, circuito misto. Então, agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula.